Pra transcender a lógica, a gente tem que fazer o que jamais imaginou. E coisas boas, né? Porque é bem melhor. Além das séries de televisão, Star Trek chegou audaciosamente aos cinemas. Entre 1979 e 2016, foram lançados 13 longas-metragens da franquia. Foram 6 filmes com o elenco original, um filme com atores da nova geração e da série clássica, 3 filmes com o elenco da nova geração e a trilogia Star Trek Linha do Tempo Kelvin. Desses 13 filmes, 7 foram indicados ao Oscar. O primeiro, o quarto, o sexto, Primeiro Contato e todos da trilogia Kelvin. Foram 11 indicações no total, todas em categorias técnicas, tais como melhor maquiagem, fotografia e direção de arte. E quantos Oscars Star Trek ganhou? Isso mesmo. No caso, o de melhor maquiagem no Oscar de 2010 para Star Trek, o primeiro longa-metragem da trilogia Kelvin. Mas Star Trek deve ter ganhado algum prêmio importante do cinema, não é mesmo? Ganhou sim, e nas categorias principais. Calma, não é para tanto. Em 25 de março de 1990, em cerimônia realizada no Hollywood Roosevelt Hotel, Jornada nas Estrelas 5, A Fronteira Final, foi o grande vencedor dos prêmios Framboesa de Ouro. Para quem não conhece, o Framboesa de Ouro é uma espécie de anti-Oscar, criado para celebrar os piores do ano. Sendo assim, o longa-metragem dirigido e estrelado por William Shatner ganhou as estatuetas de pior filme, pior ator e pior diretor. Não há registro de que alguém tenha ido à cerimônia. Mas e o Saturn Awards, o Emmy? Star Trek recebeu várias indicações e venceu em diferentes categorias, tanto no Saturn Awards, que celebra o melhor da ficção científica, quanto no Emmy, que reconhece os destaques da televisão. Mas quando o assunto é única e exclusivamente cinema... Né? Porque Voyager é a minha série do coração. Sempre foi. Assisti o primeiro episódio, o Caretaker, e eu falei, nossa, achei a minha série, né? E assim, eu vi muito, né, por conta disso. Inclusive tinha mais uma pessoa que frequentava a base com uma certa assiduidade na década de 90, que é o Daniel Sasaki, e assim, nós dois éramos os Tá em Salvador, né? Tá em Salvador. Tá em Salvador, escreveu livro, tá, né, tá em outra vibe agora. Mas assim, eu acho Voyager uma série muito diferente, apesar de se passar numa nave espacial, ter o comando, ela é uma série diferente sobre muitos aspectos, né? O próprio comando da nave foi formado pela fusão de duas facções, né? A Frota Estelar e os Maquis, foram para lá do outro lado da galáxia. Então, assim, além das estratégias de exploração, batalha, que a gente vê, né, em praticamente todas as séries, né, de Star Trek, tinha também a questão de agarrar o touro pelo chifre, né? Tinha que ter disciplina, tinha que ter pesquisar e meios de sobrevivência e não saber o que vai encontrar. Então, assim, uma série muito diferente. Uma coisa que me lembra muito de quando o Voyager foi lançado, inclusive em conversinhas da base na época, né? A gente está falando de 1995 aqui, tá? E a gente escutava, né? Deu a nave na mão da mulher, se perdeu na primeira missão. Ou a Voyager era tão pequenininha que é praticamente um Fusca, né? Então, assim, tinha muitos comentários, né, nesse sentido na época que a Voyager foi lançada. A galera sempre zoava um com o outro. Mas eu acho que, assim, a Voyager foi uma série que, assim, teve várias inovações, né, do ponto de vista da logística da série mesmo, qual é a história deles, como que aconteceu a história. Deu para
gente observar ao longo dos 7 anos de série muitas evoluções de personagens, né, de como as coisas aconteciam, né, na nave, na nave e na história, né? Então, assim, sempre eu sou suspeitíssima, eu não consegui ver defeito, tá? Assim, lógico que tem os episódios bem piores, né? Assim, que a gente fica meio com ranço deles, mas eu não consigo, assim, falar, nossa, que coisa horrível. Mesmo aquele episódio entre a Janeway e o piloto viram um sapo? Tô falando que teve episódios que você pega um certo ranço, mas não consigo... Falei sapo porque é o que eu lembrei, né? Ele parece mesmo. Mas na totalidade, eu me lembro de você na convenção da frota vestida de Marquinhos. Tá, eu e o Daniel fomos. Tem o que a gente, né? Já ficou até careca, né, Vinícius? Ficou careca, ó, tá carequinha. Então, tem que ser ele. Inclusive, vou já cutucar alguém aqui do meu lado. Ele deu um soco no Kill. Qual é o capitão que foi tão pra dar um soco no Kill? Encheu, né? Ele não me conhece, né? Tô no meio da cara do Kill. Sem surpresas, né? Eu sou muito fã dela. Muito fã. Foi um personagem que evoluiu muito ao longo da série, né? E, de novo, né, voltando a todo o preconceito, todo o falatório que existia em torno de uma capitã, né? Lá, né, no século 20, sei quantos, 24, né, quase lá no meio do século 24, óbvio, né, que isso não é um debate, né? Subentende-se que existia uma igualdade de gêneros em comando e tal. Mas eu acho que a Kathryn Janeway, ao longo da série, ela assim, se mostrou extremamente qualificada para a missão que foi dada a ela, né? Inclusive frente a todas as circunstâncias, né, da proposta da série, de estar longe de casa, de estar num ambiente que nunca ninguém esteve antes, que não se tinha notícias, e a gente tem que explorar, a gente tem que sobreviver, a gente tem que organizar a bagunça, e com as demandas que surgiram ao longo da série. Eu acho que ela desenvolveu assim, o posto de comando de uma forma assim, perfeita. Tanto é que foi homenageada em Prodigy, né? Exatamente. Excelente. Exatamente. Aliás, o Prodigy é uma das ótimas das novas séries, é uma das melhores até agora que eu vi. Quem não Muito assistiu boa. Star Trek Prodigy, animação, 3 temporadas, excelente. Depois ela engorda e vai pra cadeia, né? É verdade. Aí Orange is the New Black, né? Boa, boa. E detalhe, né? Antes de Voyager... Gente, é tão A óbvio. galera vai dizer que eu sou muito covarde, né? Mas tem jeito de não ser o Picard? Porque veja só, alguém aqui não viu o final de Deep Space Nine? Eu peço perdão pelo spoiler. Spoiler alert. Sabendo disso agora não vai te afetar. Mano ouvido, mano ouvido, Mas mano veja, eu não podia escolher o Cisco, porque até o fim da série ele descobre que ele é um semideus. Eu não vou falar mal da Janeway, porque vão me linchar, né? Vão dizer que é misoginia, aquele passo todo e tal. Você lembra dos comentários dos cabelos dela? Sim, a mulher não conseguia atuar direito sem ter que fazer um corte de cabelo, um penteado diferente, né? Essa era O estúdio não ficava quieto. Só que, vamos lá, por que o meu favorito é o Picard? Como eu falei, o Gene Roddenberry não disse que tinha feito lá umas passadas a limpo de certas coisas. Quando ele propôs o personagem do Kirk, o Kirk já meio que foi uma espécie de remendo, com todo o respeito que eu tenho pelo personagem e pelo ator, mas foi uma espécie de remendo em cima do personagem do Pike do episódio piloto original The Cage, que tinha sido considerado pela galera da emissora, que são seus reais consumidores do produto, tem a pagar no fim das contas pela coisa, dizendo que eles acharam que o episódio tinha sido cerebral demais. Ou seja, como os caras já sabiam que o público médio americano é formado por um monte de Homer Simpson, os caras olharam e falaram o quê? É melhor não, né? Vamos colocar um negócio com um pouco mais de ação, com um pouco mais de romance, bota umas minas com uma coxinha de fora, vai fazer um negocinho mais legal. Aí o Gene Roddenberry falou, pô, eu quero alcançar um objetivo.
mas eu não quero perder a oportunidade. Então eu vou amolecer aqui, vou deixar rolar as coisas que os caras querem. E aí a gente acaba tendo o Kirk, que para muitas pessoas é o capitão. Mas como eu já falei que ele era o concurso, então vamos deixar ele lá. Só que o Picard, ele entra o quê? Ele entra num lado mais diplomático, ele entra num lado onde parte das histórias que a gente vê na época da nova geração, se a gente pegar o mapa de abrangência da frota da Federação e de atuação da frota estelar na época dele, as naves estão um pouco menos indo para a fronteira, elas até vão, mas é um pouco menos responsabilidade, elas estão mais cuidando do que já está dentro. Então, às vezes, é mais serviço burocrático de apaciguar guerras de quem já é da Federação, ou cuidar de levar suprimentos médicos, ou de coisas que são de manutenção. E isso acaba fazendo com que ele tenha que se colocar muito menos com o desconhecido, naquele negócio de se estapear com o desconhecido, que nem o Kirk fazia, e ele tem o lance de tentar fazer as coisas mantendo aquele papo do vamos tentar conversar antes de eu ter que plantar a mão na sua cara. Por favor, estou pedindo para educação. Era mais o caminho dele. E eu acho que esse caminho me agrada mais, de novo, com aquilo que a gente vai ter como o carimbo que representa a franquia para mim. Outras pessoas podem achar que são outros elementos que marcam o que Star Trek representa para elas. Mas Star Trek, quando eu penso nessa ideia de você tentar estender a mão para a pessoa que de repente já fez alguma coisa que não foi lá tão legal, ou que alguma coisa no seu preconceito faz com que você tenha uma vontade de talvez dar um passo atrás, mas você segurar esse impulso, e esse impulso é um impulso animal, mas o teu lado racional, segundo a série, segundo a franquia, segundo o espírito Star Trek, ele diz pra gente assim, o instinto que você tem é bom para você se proteger, mas ele não deve pautar o como você vai lidar com o próximo, mesmo que o próximo já tenha pisado na bola com você. Então você sabe que você vai ter que tomar cuidado, você vai ter que ter um pé atrás para se proteger, mas não abandona, não vira a cara. O Kirk já tinha um pouco desse negócio de querer compartilhar as coisas e fazer o bem, aquele negócio todo, mas quando a gente chega lá no Jornada nas Estrelas 6, e tem aquele papo dos caras falando, então, a gente vai colocar você para conversar com o chanceler Klingon pra gente fazer a paz aqui e tal, e eles estão falando que se a gente não for lá e não estender a mão para eles vão morrer. E aí ele pega e fala, né? Eles que morram. Porque naquela hora ele ainda estava doído por causa do filho dele, que um Klingon matou, lá no terceiro filme. Mas, até o final daquele filme, o que a gente vê acontecer? A gente vê a filha do chanceler virando para ele falando, você restaurou a fé do meu pai, e ele fala, você restaurou a fé do meu filho. Então assim, a gente vê que isso está impregnado no que a franquia quer passar pra gente. O lance da a gente vai esbarrar com coisas que são muito humanas, vai. Mas a ideia é, deixa isso acontecer no plano de fundo, aqui, e tenta o seu melhor para interagir com a pessoa que de repente está te fazendo alguma coisa que não é das melhores, não é a mais salutar, mas é o papo do dar a outra face. Então até tem algo um pouquinho cristão no meio disso tudo, e eu nem sou religioso, mas de qualquer forma, esse lado me agrada e eu vejo muito representado pelo Picard.